Espero que vocês tenham gostado dessa história, porque eu gosto demais. Sempre a contei para as minhas crianças da educação infantil e do ciclo inicial de alfabetização. E elas são simplesmente encantadas com essa história. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre recursos para contar histórias e ensinar também a fazer este recurso que eu utilizei nesta contação, que é um recurso muito fácil de fazer e muito bonito. Mas antes de falar sobre os recursos propriamente, eu quero trazer à tona uma discussão que é importantíssima, que é sobre o livro. O livro é o elemento principal do momento da contação de história. As crianças precisam saber que aquela história que ela ouviu, com a qual ela se encantou, saiu de dentro de um livro. Então, ao terminarmos de contar a história, é importante falar sobre o livro, falar sobre quem escreveu, sobre quem fez as ilustrações, sobre a editora que publicou o livro. Este é o elemento mais importante da história. E é com o livro que a criança vai desenvolver o hábito de leitura. É muito comum, ao mostrarmos o livro, as crianças empreenderem uma verdadeira disputa para saberem qual será o abençoado que irá ser o primeiro a pegar o livro para ler. Isso só tem a contribuir com o desenvolvimento do hábito da leitura com as nossas crianças. Então, agora falando sobre os recursos. Por que eu gosto de utilizar recursos ao contar histórias para as crianças pequenas? O primeiro fator seria que eu percebo que isso gera um encantamento. E o encantamento gera atenção. As crianças ficam extasiadas, olhando para você contar a história e para aquelas coisas que você vai tirando como de uma caixa de surpresa a cada momento. Outro fator que é bastante importante é a questão da visão. Muitas vezes, quando usamos o livro para contar a história, nem todas as crianças conseguem visualizar as imagens que estão no livro. É comum que alguma criança que esteja lá no final da sala, mais distante, levanta a mão e fala: tia, eu não estou vendo. Então, usar um recurso num tamanho adequado, que todos possam ver, é bastante importante neste momento. Então, outra coisa para se falar é que o tamanho do recurso deve ser adequado ao tamanho do público para o qual você vai contar a história. Se é só para a sua turminha, não precisa ser algo tão grande. Se você vai contar para toda a escola, é importante que aquela criança que esteja lá no final consiga ver bem aquilo que você está mostrando. Então, vamos sempre adequar o tamanho do recurso ao público para o qual nós estamos contando. E outro fator que eu acho assim importantíssimo ao utilizar um recurso é ampliar o conhecimento de mundo das crianças pequenas, especialmente. Por exemplo, essa história fala de duas coisas que são muito típicas do Nordeste, que é o caju e o bode. As crianças aqui de Brasília ou do Sul, muito provavelmente nunca viram um bode, a maioria delas. Talvez nem conheçam caju. Então, quando eu falo a palavra caju e mostro a imagem do caju, ela já começa a associar imagem à palavra. O mesmo acontece com o bode. Se eu falo bode e mostro o bode, essa associação também acontece. Então, amplia esse conhecimento sobre as coisas do mundo. E eu
Sei que nós podemos elencar outros fatores que são significativos também para o uso do recurso. Uma coisa que eu acho importante falar é sobre a quantidade de recursos. Muitas vezes nós queremos trazer tudo que tem no livro. Não, vamos fazer recurso de tudo. Essa história tem frutas e tem animais. Eu poderia ter feito as frutas e os animais. Só que acontece que quando a gente começa a mostrar coisas demais e ficar preocupada demais com o recurso que nós vamos mostrar, isso tem um viés que seria ao contrário daquilo que nós queríamos, que seria a atenção das crianças. Elas começam meio que ficar um pouco perdidas com tanta coisa que nós estamos mostrando. E nós mesmos, contadores de histórias, também ficamos perdidos quando vamos pegar um recurso agora, pega outro agora, joga esse pra lá, pega esse pra cá, pega outro. Então, é aquela frase, gente, que é clássica e é muito verdadeira. Menos é mais. Eu posso contar essa história um dia mostrando só as frutas, em outro dia mostrando só os animais e usar menos recursos para gerar mais encantamento. Então, vamos lá? Vamos aprender agora como é que faz este recurso. O que nós vamos precisar? Vamos precisar de feltro, vamos precisar de cola branca, cola quente e de um papelão. Qualquer papelão de caixa. Pegue uma caixa e desmonte e vamos aproveitar o papelão. Vamos lá fazer este recurso? Então, vamos fazer o recurso que eu utilizei para contar a história A Banana. Como eu disse, é um recurso muito simples, feito de papelão, com feltro e utilizando cola quente e cola branca. Sobre o tamanho de cada recurso, eu costumo utilizar a medida da minha mala, a mala que eu uso para guardar cada recurso e tirá-los um a um na hora da contação. Normalmente por volta de até 45 centímetros o tamanho de cada recurso, né? E a altura de cada um depende do formato também das frutas. Esse trabalho eu posso fazer várias coisas, eu posso fazer inclusive um personagem humano nesse mesmo material. Então vamos lá, o que fazer primeiro? A primeira coisa que eu faço é ir ao computador e escolher a imagem que eu vou querer fazer. Não sei se está dando, tá, acho que está dando para ver bem, né? No caso aqui é o mamão. Eu vou fazer agora para vocês verem o mamão. Eu escolhi a imagem, ampliei no computador e depois de feito isso, eu olhei quais as cores que iriam ser necessárias para escolher os feltros. Então, ali eu escolhi esse tom para o interior do mamão, esse tom para a casca do mamão, esse tom para o talo e o preto para as sementes do mamão. Então, separando as cores que eu vou utilizar, eu passei o desenho. E isso eu costumo fazer a olho, não tem uma forma assim fixa. Eu passei o desenho para o papelão. E agora eu vou recortar esse desenho. Pronto. Recorte feito. Agora eu vou começar a colagem do feltro. Vamos então começar pelo talo do mamão. Essa parte. Eu passo cola na parte de trás do talo, cola branca, e grudo na pontinha do feltro. Isso. Depois de feito isso, eu vou recortar a tesoura para cortar tecido, é diferente da tesoura de cortar papelão, tá?
Eu vou recortar esse tecido, esse feltro, deixando aproximadamente uns 5 milímetros de borda. Essa borda é que será colada com cola quente. Pronto. Cortei, colei o feltro por trás e deixei uma borda de aproximadamente uns 5 milímetros. Feito isso, eu vou passar cola quente nessa borda de feltro que eu deixei sobrando. Pronto, passei. E venho com outro pedaço de tecido para juntar com esse primeiro que eu já havia colocado. Viro e aperto. Pronto. Feito isso, eu já posso pegar a tesoura e cortar junto com o primeiro tecido que eu já havia colado. Pronto. O talo do nosso mamão já está pronto. Agora, vamos fazer, então, a parte laranja. Bom, da parte laranja, o que eu fiz? Eu recortei essa parte um pouco arredondada que segue o desenho que eu havia feito. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar cola nessa parte do desenho, a cola branca. Precisa ser uma cola de boa qualidade, que vá fixar bem. Não passar cola demais para não ficar vazando, espalhar bem, porque se passa muita cola, ela vai perpassar o feltro e aí vai ficar um trabalho um pouco sujo. Pronto, passado a cola, eu venho seguindo aquele desenho que eu havia cortado e colo em cima. Passo a mão e pronto. O que sobrou aqui atrás é o que eu vou recortar, deixando também aproximadamente meio centímetro de sobra, que é nessa sobra que eu vou colar a parte do fundo. Assim, ó. Isso. Pronto. A parte laranja tá pronta. Eu já deixei também cortada aqui o que eu vou usar de amarelo, que eu vou colar aqui por cima. Então, já vou passar a cola nessa parte de papelão e um pouquinho também sobre a parte do feltro laranjada, só um pouquinho, porque essa parte de feltro amarela, ela vai ficar sobreposta à laranjada. Por isso, eu estou passando. Ih, sujou, mas não tem problema, é só limpar. Eu estou passando um pouquinho aqui por cima desse feltro amarelo. Pronto. Passada a cola, eu venho com o tecido que eu já havia recortado no formato que eu precisava e colo aqui por cima. Pronto. Colei aqui em cima. O que eu faço? A mesma coisa que eu fiz das outras vezes. Vou recortar, deixando também meio centímetro de sobra para depois eu colar o fundo.
Pronto. O nosso mamão já tem a parte laranja, a parte amarelada e está recortado, deixando uma sobra de meio centímetro. É nessa sobra que eu vou passar a cola quente em volta dele todo e colar num fundo amarelo, da mesma cor que eu usei na frente. Eu não posso passar essa cola quente no contorno todo de uma vez, porque ela esfria e aí depois você não consegue colar. Então, eu vou passar em um pedaço, vou encostar, vou colar nesse fundo amarelo e depois vou virar e ir colando por partes menores. Vamos ver, vou mostrar pra vocês como. Tá aqui, tô passando a cola. Bom, passei nessa parte aqui. Como eu estou sendo rápida, não tá dando tempo da cola secar. Deu pra passar na metade. Então, agora eu vou virar aqui, olhar bem o meu pano, porque o meu pano tá numa medida muito certa. Pronto. E vou apertar naquele lugar onde eu tinha passado a cola quente. Pronto. A parte que eu ainda não passei cola quente, eu vou passar agora. Virei o tecido e vou continuar passando a cola quente. Se algum pedacinho tiver ficado sem, depois que tiver tudo pronto, é só ir olhando e fazendo os reparos que forem necessários. Pronto, passei cola quente em mais um pedaço, aperto bem para ela ficar bem colada. Isso poderia ser um outro tipo de cola também, mas eu prefiro usar a cola quente justamente porque ela é rápida para colar. Não preciso ficar esperando secar para poder depois recortar. Então, vou passar aqui a cola no restante do material, até chegar aqui no caule. Pronto. Chegou no caule, eu vou apertar a beiradinha para ficar bem colada. Feito isso, é só recortar. Esse caule aqui, depois nós vamos acertar atrás. Mas aqui eu recorto bem justo com o corte anterior. Olha só. Então, o fundo já está colado e eu tô fazendo apenas o recorte das laterais. E agora, feito isso, nós vamos colar a parte que tem o semente. Pronto, cheguei aqui no finalzinho. Esse finalzinho eu preciso cortar deixando o caule de fora. Ó. Pronto. Deixei o caule de fora. Se for preciso, passo um pouquinho de cola. Pronto. De vez em quando a gente queima os dedinhos, isso aí é muito normal. Faço aqui algum acerto que for necessário. E tá quase pronto. Agora, nós vamos colar a parte das sementes. E para concluir, eu recortei o meio do mamão no feltro amarelo, colei as sementes com feltro preto, passei
cola branca mesmo aqui, poderia ter sido a cola quente também, aqui na parte de trás. E agora eu vou colar essa parte aqui no centro do nosso mamão. Pronto, aperto. E tá pronto. Tá aqui o mamão. E esse recurso, gente, ele, embora assim, dê um pouquinho de trabalho, não é tanto, né? A gente precisa, quando faz alguma arte, ter realmente um pouco de paciência, que o efeito no final vale muito a pena. E isso aqui as crianças ficam muito encantadas de ver uma coisa assim bonita. Bom, terminamos o nosso mamão e eu tô gostando, acho que ficou bem bonitinho. Espero que vocês gostem, tentem fazer, tá? É muito importante que a gente se arrisque a fazer alguma coisa quando nós queremos fazer, tá? Eu tenho uma frase que eu carrego sempre comigo como uma frase assim que me leva para frente, é da Viola Spolin, e ela fala que talento é capacidade para experienciar. Então, experimente fazer, que todos nós temos talento. Um grande abraço.